caso vocês não tenham visto, acabou de sair ontem ou hoje, ou caralho, um vídeo meu com o Ryzen 1700, com OC. E eu disse naquele vídeo, pá, eu se fosse vender aquele CPU, porque aquele CPU é meu, teria que parar para pensar, mas certamente teria que o vender por menos de 100 euros. Eu estava parvo, porque aquilo vale tipo 50, quando eu parei para ver. Sinceramente, 60 no limite. Mas eu quero ver o que é que nós temos de CPUs até 150 paus. De um lado da AMD nós temos o 4100, que é 80 euros, eu acho que não vale a pena, porque tu tens o 4500. Para quem não sabe ou está a esquecer, código de desconto de rato quando compras aqui. 4500, este processador é basicamente um Ryzen 3600, mas um bocadinho mais fraco. Essencialmente por causa da memória cache. Tem menos memória cache. E depois tens aqui outro pequeno grande salto. Pequeno em preço e grande em desempenho em muitos jogos, que é o Ryzen 5500, que neste momento está a custar 110 euros e já é um salto grande do 4500 para o 5500. Já é um salto grande. E depois do 5500 tens outro salto que já não é assim muito pequeno em preço, e em jogos varia muito. Às vezes o salto é grande, outras vezes não, que é o 5600. Ok, e acho que para o processador de entrada é mais ou menos isto. O 5600X raramente vale a pena quando tem esta diferença de preço do 5600. Porque o 5600 tem um desempenho mesmo muito parecido com o 5600X. Em muitos jogos, dependendo da placa gráfica, é quase fotocópia o desempenho. Quando ele custa tipo 5, 10 euros mais, quando custa assim esta diferença, eu acho que não vale a pena. No caso dos processadores de Intel, tem muito entulho aqui no meio. Os processadores de Intel, os mais baratinhos todos, para gaming nunca valem a pena, porque tens aqui um Pentium, ainda por cima socket 1200 a 65, e por 10 euros dás um salto enorme de desempenho para o i3 10100, não é? E depois disto, 10100F, passas para, podemos ignorar este, passas para o 12100F, que já é 130 euros, tens um 6-core, mas de geração antiga, não muito antiga, mas antiga por comparação, 10ª geração. 130, tens o 12100. Os 10ª geração tem PCI Express 3.0. Não é muito relevante em PCs de entrada, vamos ser realistas, mas para ativar o Resizable Bar, ou principalmente o SAM, mesmo que seja compatível, preferencialmente PCI Express 4.0. Aqui o PCI Express 4.0, onde se vê muitas vezes, é quando tu juntas um processador da AMD, por exemplo como a B450, que tens a opção do Resizable Bar. Na BIOS chama-se Resizable Bar, mas a tecnologia com a gráfica da AMD chama-se SAM. Normalmente funciona melhor com o PCI Express 4.0. Mesmo que a gráfica não perca desempenho em 3.0, ao utilizar o SAM com 3.0, às vezes há assim umas cenas weird. Portanto, AMD, se possível, plataforma com PCI Express 4.0, se fosse usar uma gráfica tipo uma 6600 para cima, ok? Dica genérica, cada caso é um caso. Mas para processadores assim mais baratos, eu diria que no limite, o 12400F, ao mesmo tempo eu não o enquadro, porque as boards minimamente em condições já entram num patamar onde o processador mais a bordo já não é bem para um PC baratinho. Portanto, voltamos atrás, e voltando atrás, o limite seria aqui do 10400F. Quais processadores são engraçados em segunda mão, se houver quem os venda, que possa fazer sentido? Um 10400F a 80 euros seria uma boa ideia. Existe quem o venda a 80. E um 5600, por exemplo. Vamos olhar para o 5500. O 5500 já é um salto de desempenho em relação em relação ao 4500 e em relação ao 3600. E custa 110. Quanto é que este 5500 teria que custar em segunda mão para justificar tu perderes tempo com mensagens, telefonemas, deslocações, horários podem ser incompatíveis para te encontrares com alguém para comprar este em segunda mão? 75? Darias 90 em vez de ir à loja simplesmente, ou comprar online? Eu acho que 75, não é? O 5500. Portanto, processadores de segunda geração AMD, ou primeira, tem que ser abaixo dos 75, na minha cabeça. Estou a pensar mal? Só falta arranjar a quem os venda. E segunda geração é
especialmente atrativo. Primeiro porque é um bocadinho mais forte que a primeira geração da AMD, mas como pequeno extra, se quiseres usar o Windows 11, podes nativamente, não é preciso truques, é uma board compatível com a ACU TPM, portanto uma B450 para cima, e um Ryzen de segunda geração, e é suposto simplesmente funcionar sem asteriscos, não é? Agora, há quem venda Ryzen 5, quanto? 40? Qual é o Ryzen 5? Please? Os tais anúncios que eu não consigo perceber. Porque é que nem na descrição nem no nome está o CPU? O 1600 a 40 paus. Ok, mas eu preferia um 2600 por 60. Por esses motivos que acabei de dizer. São muito baratos na mesma, não é? 2600 com cooler. A minha muito pouca experiência neste mercado e a mexer em hardware e a minha ignorância diz-me que talvez este não seja o dissipador do 2600. Isto deve ter sido tirado daqueles PCs OEM que eles cortam custos em todo um lado e até conseguiram, Deus me livre, a sério. Porque o stock cooler 2600 é muito bom. Muito bom. Não, o de 1600 é que era muito bom. O 2600 já era... quer dizer, qual é que traz? O 2600 traz o Wraith Spire ou Stealth? Por acaso agora estou confuso. Mas não interessa. 40 paus. Nestes compensa fazer overclock. Não é nada por aí além. Mas compensa subir. Nos primeira e segunda geração compensa sempre algum tipo de overclock. É fácil, eles consomem pouca energia mesmo assim. Um dissipadorzinho, qualquer merdinha acima do stock cooler e ele fica super fresco, não tens de te preocupar. E vai consumir pouca energia, portanto qualquer motherboard minimamente em condições vai aguentar sem nenhum esforço. Mas não é com este dissipador. Mas, atenção, 40 paus. Portanto, já faz o outro 1600 parecer caro, não é? Estes processadores que nós tivemos aqui a ver usados e novos, assim mais baratos, têm um público, é simples o público-alvo. Se calhar, tu estás a ver isto, pode ser o gajo. Queres jogar o quê? Primeiro queres barato, mas que faça sentido, não é? Mas que seja barato. E jogos 60 a 100 FPS, daquilo que depende do CPU, não é? Está bom. Desde que depois com a placa gráfica desde que vais usar uma placa gráfica que aguente, não é? Se conseguiste ter no final entre 60 a 100 FPS, está bom. Ok? Este és tu. Há pessoas que dizem qualquer coisa entre os 300 ou 400 FPS. Não estou a julgar e não estou a ser irónico. Cada pessoa, cada preferência, cada objetivo. Queres barato, queres 60 a 100 FPS, tudo que seja acima é extra. E stutter ocasional e ligeiro está ok. Numa hora tiveste micro stutters quase imperceptíveis, ou então um stutter mais forte, mas que seja tipo, aconteceu-te 2 vezes numa hora e não te faz diferença. Está aqui, é isto. Stutter ocasional e ligeiro está ok. Porque há aquele stutter que é constante e muito agressivo. O jogo parece que entra em pause constantemente. Não. Outra coisa, é só uma queda um bocadinho mais acentuada de FPS. Que muitas vezes em CPU fraco basta limitar os FPS e esses stutters quase desaparecem. Imagina que o teu jogo flutua entre, sei lá, quase sempre entre 70 a 90 FPS. Está quase sempre entre isto. E o fator limitante é o CPU. Limitas a 70, 75 e os stutters quase desaparecem por completo. Às vezes aparecem por completo, outras vezes reduzem bastante. Para os critérios de hoje em dia isto parece uma brincadeira, não é? Porque cada vez mais pessoas me pedem PCs
onde 150 FPS ou 200 é tipo o mínimo aceitável numa queda na pior das situações, portanto é daí para cima. Mas há muitas pessoas que procuram isto. O preço a pagar para 60 a 100 FPS está ok, e um stutterzinho aqui ou ali num jogo um bocado mais, está ok, é que tu consegues comprar um processador usado por 50 a 70 euros que te entrega isto, ou novo a 130 no máximo te entrega isto na boa. E alguns deles estão aqui com até um bom desempenho multicore, tendo em conta a categoria de CPU, não é? Um desempenho multicorezinho a mais a sobrar, tipo, alguns programas tenhas a correr de background enquanto jogas, para não teres obrigatoriamente que fechar tudo, ou mesmo algum trabalho que te faças, nem que seja mais por desporto, que precise um bocadinho mais de multicore, tem um extra, não é? Uma coisa é utilizares um processador que é 4/4, outra coisa é utilizares um que é 6/12, mesmo que os dois tenham basicamente o mesmo desempenho em jogos, depois nos extras, o 6/12, sendo mais ou menos destas gerações, vai ter vantagem aí, não é? Mas é isso. Consegues poupar imenso no CPU, mas quando eu digo imenso, é imenso.